Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós vamos trazer para vocês uma pessoa muito importante para nós, servidores públicos, tanto ativos como aposentados, trabalhadores que somos, eu, servidora pública concursada aposentada, porque nessa última semana vimos de uma votação importante e que nos foi muito prejudicial. E essas últimas votações, infelizmente, têm sido muito prejudiciais para os trabalhadores de um modo geral e especificamente para os servidores públicos concursados, porque infelizmente os governantes não gostam de servidores públicos concursados. A gente sabe que servidores públicos concursados, eles são livres, ou seja, eles trabalham para o bem público, para o serviço público. E muitas vezes eles não se comprometem com causas ilícitas. Não precisam disso porque são efetivos na carreira e se efetivaram por mérito, tanto no concurso como também. Vocês sabem que hoje, pelo princípio de eficiência, não há necessidade, não existe mais, vamos dizer assim, a estabilidade, porque há verificação de desempenho, inclusive na Assembleia Legislativa, já há muitos anos a verificação do desempenho e o funcionário pode sim ser mandado embora. Então, por isso mesmo, o servidor público, ele é muito cioso da sua carreira, ele é muito cioso dos seus deveres como servidor público. Diferentes dos cargos comissionados, que são cargos conseguidos por favor, por troca, por ter feito a campanha de um determinado governante, de um determinado parlamentar, e aí então essas pessoas ficam reféns das exigências políticas desses parlamentares e desses chefes de executivo. Estou falando tudo isso porque eu vou passar a palavra agora para o Gaspar Bissolotti Neto, meu amigo, que é presidente da Associação e do Sindicato dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Alesp, a ASPAL e o SINDAP. E ele vai falar para a gente várias coisas importantes, mas principalmente começando aí pela votação dessa última semana. Houve a votação aqui do PDL, ele vai traduzir tudo isso para a gente, o PDL 22 e o PR 19, e ele também vai falar da emenda constitucional 32, vai falar também, vamos falar até de Covid, eu vou passar já a palavra para ele e ele vai falar tudo isso para a gente, servidores públicos e, de um modo geral, o público, né? Porque o público, ele aprende a olhar o servidor público pelos olhos dos seus difamadores. E isso aí é muito triste para o servidor público. Uma palavra, meu querido amigo Gaspar Bissolotti Neto. É verdade ou é mentira o que eu estou falando, Gaspar? É isso aí, Rosilma. É um prazer estar aqui conversando com você. Embora aqui mais para um velho pensador, né? Mas pensar é sempre muito bom. E os momentos que nós estamos vivendo são momentos muito difíceis, né? Nós estamos num ano aqui totalmente atípico, de pandemia, onde as próprias casas legislativas funcionaram de forma diferente, né? E nós também, aqui mais com o tal do home office e com lives, sem aquela gostosa reunião presencial, né? Uma entrevista em que a gente fica olho no olho, mas é o que nós temos para o momento, né? Então a gente vai prosseguindo na luta. A situação que você colocou do servidor é essa mesmo, embora eu não tenha nenhuma antipatia com a questão do servidor em comissão, eu acho que é um funcionário, muitas vezes até exemplar, mas que o problema é que muitos deles são usados de forma errada por políticos, né? Aí a questão da rachadinha, esse tipo de coisa. Mas o trabalhador mesmo, na maioria, são excelentes. Eu já fui até comissionado
e sei a dureza que o servidor em comissão tem, o funcionário em comissão tem para exercer o seu trabalho. Às vezes ele é explorado pelo político, ele fica full time. Então o ideal é que ele faça um concurso público, se ainda tiver concurso público, né? Porque com a PEC 32 aí, até isso é capaz de acabar. Eles querem praticamente destruir o serviço público. Esta é a verdade. Mas você falou de votações na última semana. Nós tivemos lá na Assembleia a votação do PR-19, que é o Projeto de Resolução 19, que foi apresentado agora no apagar das luzes pela mesa diretora da Assembleia. Um projeto estranho, porque não foi feito pelos técnicos da Assembleia, mas que 2, 3 funcionários que vieram até emprestados da Fazenda para a Secretaria-Geral de Administração e que fizeram um projeto sem aquele conhecimento total da Assembleia, com a justificativa ou com a desculpa de que estavam modernizando a estrutura da casa. Só que ali, na hora que começar a funcionar mesmo, vai dar para perceber que tem erros estruturais, erros muito grosseiros no projeto. Quem sabe a futura mesa aí corrija, porque ele entrará em vigor em 15 de março. É um projeto que facilita até para a Assembleia amanhã querer terceirizar alguns setores, principalmente tipo RH, tal, essas áreas meio, né? E eles sonham em terceirizar muita coisa lá. Eu não sei por que hoje em dia os governantes querem privatizar, terceirizar, em vez de ter um quadro especializado, né? Como nós temos na Assembleia. Na Assembleia hoje não chega a 600 funcionários efetivos da ativa, tem mais de 3.000 em comissão. Mas esses 600 funcionários, é difícil você ver um que não tenha curso superior, ou mestrado, ou doutorado. Quando ele entra no serviço público, ele percebe, inclusive, a necessidade de estar sempre se atualizando, estudando. Isso é muito importante. Então, esse projeto foi aprovado. Não teve jeito, nós lutamos contra, todas as entidades da Assembleia se uniram contra o projeto para não aprovar o projeto, mas que não se votasse a toque de caixa, que deixasse para fevereiro, montasse uma comissão especial que estudasse justamente esses pontos que eu falei que não estão bem ajambrados, né? Tem algumas coisas ali para corrigir. Tem funcionários cargos que serão extintos desnecessariamente, porque são cargos vagos hoje, mas que são da estrutura da Assembleia, que precisariam ir para concurso público. Então, algumas coisas que deveriam ser arrumadas. Mas sabe como que é política, né? Muitas vezes o presidente da casa, a mesa diretora, quer mostrar a sua marca. Então, deixar aí uma marca estranha, mas deixar a marca. A outra votação se refere ao nefasto decreto 65.021 do governador. Esse decreto, ele é baseado na reforma da Previdência, tanto de Brasília como a que foi implantada em São Paulo, aprovada inclusive embaixo de bombas, gás lacrimogênio, na tropa de choque da Polícia Militar em março, na Assembleia Legislativa. E um dos itens dessa reforma da Previdência diz que o aposentado, ele paga a contribuição previdenciária, não mais como era previsto desde 2003, desde a reforma do presidente Lula, a emenda 41, quando o aposentado passou a pagar, mas só aquele aposentado que ganha acima do teto do INSS, que é R$
6.100 por aí. 6.106, se eu não me engano. Mas hoje não, aqui em São Paulo, com esse decreto, todos os aposentados que ganham acima de um salário mínimo estão pagando previdência com uma tabela progressiva. Isso é um confisco, né? Isso é totalmente inconstitucional, inclusive, mas as entidades entraram com uma DIN, com várias ADINs, né? Várias entidades, a nossa entrou também, ganhamos liminar, mas o Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux, se eu não me engano, derrubou essas liminares. Ou seja, e isso às vésperas de outubro, quando ele entrou em vigor. Então, hoje, até aí professoras, funcionários aí do executivo, que ganham R$2.000, aposentados que ganham R$2.000, estão pagando a Previdência. E, diga-se de passagem, que o único lugar onde aposentado paga e pensionista também paga a Previdência é no Brasil. Nenhum lugar do mundo mais. Porque o aposentado do INSS, ele não paga. Ele recebe aquilo que ele recebe. Se ele está no teto, ele recebe o teto, mas não paga a Previdência. Bom, então o que aconteceu? Alguns deputados entraram com os projetos de decretos legislativos para revogar esse decreto, que é uma prerrogativa da Assembleia Legislativa. Mas então o deputado Gianazzi entrou com o PDL 22 e outros deputados também apresentaram, acho que mais 4 PDLs. E esse 22 é o que está mais adiantado na tramitação. Então ele conseguiu aprovar a urgência, inclusive com muito apoio dos funcionários aposentados, né, em redes sociais, e-mails, telefonemas. Para se ter uma ideia, no próprio Facebook tem um grupo de aposentados com mais de 70 mil pessoas, que é justamente o aposentado contra a cobrança desse confisco previdenciário. E ele era para ser votado, ele teve urgência aprovada, foi para o Congresso de Comissões, teve os pareceres necessários, e na hora H, na quarta-feira, ele era o 8º item da ordem do dia. Quando o primeiro item era o projeto de resolução 19, que era da Assembleia, foi aprovado. Até alguns deputados queriam fazer um requerimento, uma emenda de plenário para ele voltar, para o 19 voltar para as comissões. O presidente não permitiu, fez um auê, e uma deputada acabou retirando a assinatura, então essa emenda acabou morrendo. E aí aprovou o PR-19 normal. Quando chegou na vez do PDL 22, um grupo de deputados, comandados pelo líder do governo, o deputado Carlão Pinhatari, esse grupo de 20 deputados no total, apresentou uma emenda absurda, porque ela nem muda o projeto, ela é uma emenda esdrúxula, com o número regimental de assinaturas, e fez com que o projeto voltasse para as comissões. O presidente não aceitou nem conversa, não. O pessoal ainda tentou, vamos ver se a gente tira a assinatura de um, se de repente a gente... Não, ou então vamos pegar o Congresso de Comissões agora. Não tem jeito, isso vai para fevereiro. E ficou lá. Ou seja, nós nadamos e morremos na praia, né? Isso mostrou um poder do governo, poder maléfico, né? Infelizmente não é um poder para o bem, onde milhares de aposentados estão sentindo isso na carne. É um absurdo.
Eu vejo aí professoras que pagavam às vezes R$100 ou não pagavam nada, e hoje estão pagando 500, 400, R$600 de previdência, fora o que pode pagar aí, às vezes tem imposto de renda, né? As contribuições todas, muita gente com empréstimos consignados, porque os aposentados em geral hoje têm muito empréstimo consignado. Eu mesmo, como presidente da associação, peço muitas vezes para os nossos aposentados tomarem cuidado, porque esses empréstimos às vezes se tornam eternos, vai renovando uma vez, renova outra, e ele acaba não vendo a cor do dinheiro, né? Então eu peço sempre para os nossos aposentados, tomem muito cuidado com o consignado. Às vezes está certo, o aposentado está lá em casa, desculpa, está em casa, aí vem o netinho lá. Nós vamos fazer um rápido intervalo, viu, Gaspar? Vamos fazer um rápido intervalo, mas o pessoal já percebeu o que aconteceu com os aposentados, principalmente com o fisco, como falou o Gaspar. Além de tudo, depois do intervalo, rapidinho, nós temos mais 10 minutos de programa depois do intervalo. O Gaspar vai explicar para a gente como é que é essa história agora de nós aposentados estarmos ajudando a diminuir o déficit atuarial do Estado. A gente volta já já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. E agora o Gaspar vai nos explicar essa história de que o governador pode declarar univocamente, quer dizer, ele mesmo, dizendo que o Estado está com déficit atuarial e, por isso, ele cria, por conta de tudo isso que o Gaspar nos explicou, uma contribuição extra que ele já criou e a gente já está, já há 2 meses, sendo confiscado nesse sentido, para que o Estado recupere esse déficit atuarial. Então, Gaspar, vou passar para você, você explica isso, nós temos só mais 8 minutos de programa, você controla o tempo, aí você explica para nós isso e aí pode se despedir. Bom, a Constituição Estadual, né, dá ao governador esse direito dele, em caso de déficit atuarial na SPPrev, que é a São Paulo Previdência, ele cobrar essa taxa emergencial, né, da Previdência, que é uma tabela progressiva.
E essa tabela progressiva funciona assim. O aposentado que ganha até um salário mínimo, ele não paga a Previdência. De um salário mínimo, que é 1.045, né, o salário mínimo, a R$3.000, ele paga 12% dessa parcela. De 3.000 a 6.100, ele paga 14% dessa parcela. Soma essa com os 12. Né? Acima disso, acima de 6.100, ele paga 16% sobre o que for acima de 6.100. Então isso é um absurdo, né? E ele apenas com um decreto, onde ele chamou um parecer do secretário de Negócios Estratégicos, lá, o secretário que cuida da SPPrev, e o secretário deu uma chancela lá de que havia o déficit na SPPrev. Só que não veio nenhum documento, não existe nada, uma auditoria, nada que comprove esse débito. Nós temos, inclusive, alguns estudos autoriais que foram feitos no passado, em que diziam que a Previdência tinha um débito grande já desde a época do IPESP, com o servidor público. Mas isso tudo eles enterraram. Eles enterraram aqueles terrenos do IPESP. Lembra? O IPESP tinha terrenos, tinha muitas propriedades onde eles construíram casas de agricultura, escolas, bibliotecas, delegacias de polícia. E isso tudo era patrimônio do servidor. Conjuntos habitacionais nos nossos terrenos, aqui em São Paulo mesmo, vários deles. E nós não temos esse estudo atuarial, o governo não faz isso, não mostra o quanto nós temos de crédito. Eles dizem, não, vocês só têm dívida. Né? E aí, com isso, ele conseguiu essa permissão dessa alíquota emergencial, que é um verdadeiro confisco. Muita gente, as entidades estão aguardando a decisão na justiça, no mérito, né, uma vez que as liminares caíram. Muita gente está entrando com processos individuais, né, que podem também acabar sendo julgados juntamente com os outros. Não é certeza de ganhar. Mas tem que lutar mesmo. Muita gente recorrendo ao Ministério Público. Eu acho até que o Ministério Público já deveria ter se manifestado a respeito, porque, olha, são milhares de famílias que estão sofrendo na pele essa questão da Previdência. Fora isso, se paga aí imposto de renda, né? 27,5%. Pagamos também, tem o aumento também do IANSP, o governo com aquele famigerado PL 529, o governo também aumentou a alíquota do Hospital do Servidor, e não só aumentou para o aposentado, como já obriga o aposentado a pagar a partir de outubro, e não daqui 3 meses como seria normal, porque eles dizem que o aposentado não é obrigado, ele é facultativo. E também se ele tiver dependentes lá, esses dependentes também pagarão. Então a gente percebe que é uma bola de neve, que o governo quer, na verdade, é surrupiar os salários dos aposentados. Não, e é uma verdade, pena, né? Na verdade, Gaspar, infelizmente, o que a gente sempre nota é que se tira dinheiro sempre dos mesmos. É do trabalhador
é do servidor Exatamente. público concursado, né? Porque o outro que não é concursado, tira mesmo, através da rachadinha que você mesmo falou. Diz, olha, eu te dou o emprego desde que você me dê 80% do seu salário, senão eu dou para outro. Então, isso aí é o que eu digo e que a gente sabe que é faturar em cima da miséria alheia. Quer dizer, você sabe que aquela pessoa não tem condição de sustentar sua família, então você tripudia e fatura em cima da necessidade absurda que o nosso povo vive, né? A desigualdade cada vez maior. Qualquer projeto que você tenha para minorar a desigualdade é rechaçado, ninguém está interessado em que a desigualdade acaba, porque há muita gente que enriquece por meio dela, né? E é muito fácil tirar dinheiro do aposentado, é muito fácil tirar dinheiro do trabalhador, muito fácil tirar dinheiro do servidor público concursado, porque tem olerite, né, Gaspar? Tem olerite, então é muito fácil, né? Ainda mais essa época de pandemia, que a gente nem pode ir para a rua protestar, né? Então, meu amigo, muito obrigada pela sua participação. Eu vou fazer aqui do meu programa, já falei para você, um canal para que todos os dirigentes e até aposentados que sejam lideranças das pessoas, dos trabalhadores e lideranças informais mesmo, venham ao programa, e eu espero que você indique também, e outros também, líderes e presidentes de associações, nós temos bastante no estado de São Paulo, para que esse seja um canal de protesto, que as pessoas venham aqui e digam, não é possível esse confisco que entra governo, entra partido, sai partido, direita, esquerda, centro, seja o que for, no Brasil sempre são os mesmos que são penalizados. E nós precisamos acabar com isso. E aqui fica a nossa despedida. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você rever e assistir quando quiser, e também hoje estamos na TV Com Brasil para mais de 50 milhões de brasileiros. Até lá!